Sabe, irmãos, antes de fazer essa oração, algo que o Senhor falou hoje à tarde ao meu coração, é que muitas vezes, até mesmo enquanto os louvores entoam, nós temos vergonha de expressar verdadeiramente quem o Senhor é para nós. Porque às vezes nós ficamos inseguras, com medo do julgamento dos outros. E hoje eu passei a tarde inteira cantando uma canção, e hoje eu falei para o Senhor, eu vou orar essa canção para iniciar o culto que é teu, porque eu não estou lá para ninguém além do que falar o que o Senhor fez na minha vida, quem o Senhor é, porque eu sei que aonde o Senhor chega, há a cura, a restauração e a transformação, e eu não me envergonho de falar o seu nome aonde eu vou, e se eu precisar cantar desafinada, eu canto, e se eu precisar gritar, eu grito. Esses dias eu fui no cinema com a minha amiga, e ela ficou rindo de mim, acho que ela está lá em cima, porque assistindo o filme, eu comecei a dar glória a Deus no meio do filme, no meio do cinema. E ela falando, só você, Flávia, para na hora do cinema dar glória a Deus. E esse trecho da canção que eu vou cantar vai expressar exatamente aquilo que o Senhor fez na vida da minha irmã Sueli e na vida da minha irmã Andréia, que fala bem assim, ó. Grande é o teu poder, infinito amor, sendo majestoso, olhou para mim e me amou. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não faço, mas tu fazes. Sou limitada, tu vais além. Mas não te amo só por isso, pelo que podes me conceber, pois me livrastes do castigo da minha alma em perecer. Grande é o teu poder, infinito amor, mesmo majestoso, olhou para mim e me amou. E foi isso que Ele fez pela minha vida e pela sua vida. Ele me amou, Ele te amou mesmo com a majestade dEle. E essa noite eu quero falar uma história, e eu preciso ser bem rápida, vou tentar. E o tema dessa mensagem é a cura da orfandade. E pregar sobre as cicatrizes que nós trazemos em nós é uma grande responsabilidade. E hoje eu tenho o privilégio de ter a minha família aqui, o meu irmão, o meu primo, a esposa dele e todos vocês. E hoje a mensagem que eu venho trazer, o Senhor gerou no meu coração há muito tempo. E vai falar de um menino chamado Mefibosete. Mefibosete. E essa história vai contar a trágica história desse menino, que nasceu numa família de um rei. E olha só, para contextualizar. Quando o Senhor, Ele tirou o povo do Egito, sob a direção de Moisés como um profeta, esse povo foi guiado então a saída do Egito, com a promessa de que eles receberiam uma terra prometida. E assim foi acontecendo todo ali o Antigo Testamento, até que eles começaram a conquista de terras. Quando eles chegaram já e avistaram as terras, eles tinham que então conquistar essas terras. E ali eles começaram as conquistas de terras. Eu vou resumir essa parte para vocês conhecerem quem é esse Mefibosete. E nessa conquista de terras, então, num dado momento, então, como que o povo era orientado pela voz de Deus? Através de um profeta. E o profeta, nesse período, depois da direção de Josué, o Senhor levantou Samuel. E Samuel era esse profeta. Mas com o passar do tempo,
Samuel então ia dando direção ao povo, entregando a palavra, o que eles deveriam fazer. Mas o povo começou a olhar para as outras dinastias, para os outros lugares, e começaram a falar: eu acho que o que tem lá fora é melhor do que temos aqui dentro. E eu penso que nós temos que nos reunir e nós temos que pedir um rei. E o povo começou a pedir um rei. E foi isso que aconteceu. O povo começou então a pedir um rei. E o Senhor, ouvindo o pedido do povo, respondeu a Samuel, que já era idoso. Então, quando Samuel já estava em idade avançada, o povo começou a pedir um rei. E o Senhor falou assim: se eles querem um rei, entreguem um rei a eles. E o Senhor preparou Saul como um rei. E Saul é a representação daquilo que enche os nossos olhos carnais. A representação humana de quem eles queriam como expressão de um rei. E Saul, a palavra do Senhor vai dizer que Saul reinou por aproximadamente 40 a 42 anos. E nesse período do reinado de Saul, então, Saul teve alguns filhos, e um dos filhos de Saul se chamava Jonatas. Mas Saul, ele vencia as batalhas porque existia sobre ele também uma autoridade espiritual que fazia com que ele vencia. E aí, nesse contexto todo, nós temos uma outra figura que se chama Davi, que também é alguém muito conhecido, que foi lá, viu que o povo estava sendo confrontado por Golias, o gigante, e aí ele, como um filho obediente, toda aquela história. Então Davi foi lá, venceu Golias, e Saul olhou para ele e falou: opa, ali eu tenho um soldado, um guerreiro corajoso, vou trazer ele para mim. E trouxe ele, então Davi passou a viver perto do rei. E se transformou num grande soldado das batalhas junto com Saul. Mas veja só o que aconteceu. O coração de Saul tirou o seu foco daquele que era o poder e a autoridade sobre ele. E Saul começou a ser envolvido por um sentimento de inveja, ciúmes, orgulho e medo. Porque ele começou a ver o povo a se agradar e a celebrar as conquistas de Davi. E ele começou a gerar no coração dele: eu preciso matar ele, porque senão ele vai querer tomar o meu lugar. Ele não entendia que o lugar que ele tinha, quem tinha dado para ele era Deus. Porque ele já estava fazendo as coisas com a força do braço. E aí, nesse contexto de tentar matar o rei, eu volto para Jonatas. Jonatas como filho do rei. Quem era Jonatas? Pelos nossos olhos, quem seria Jonatas? Não seria o sucessor do rei? Não teria um lugar no trono? Mas Jonatas estabeleceu um vínculo, uma amizade tão especial por Davi. E viu que Davi era alguém que o Senhor se agradava. Mas, conforme a palavra vai acontecendo, vai dizer que aconteceu uma grande tragédia. Então, Saul começa a se envenenar e numa das batalhas acontece a morte de Saul e de Jonatas, seu filho, numa das batalhas. E numa dessas batalhas, então, que aconteceu essa morte, é a história que nós vamos hoje conhecer de Mefibosete, que está lá em 2 Samuel, capítulo 9. Hoje nós vamos ficar nesse texto do capítulo 9, mas eu vou contando para vocês, para a gente não, para o tempo não se ultrapassar muito, tá? Então, quando aconteceu, antes um pouquinho, lá no capítulo 4, o que aconteceu? Quando Saul morre e Jonatas morre, o povo, alguns que estavam na batalha, vieram correndo para contar o que estava acontecendo lá na guerra. E quando eles vieram, na casa do rei, estava Jonatas, quer dizer, estava Mefibosete, o filho de Jonatas, um menininho de 5 anos de idade, cuidado pela sua babá, pela sua ama. E quando eles chegam e falam assim: vocês não sabem o que está acontecendo? A família real está morrendo toda lá na batalha. Todo mundo já está morto. Saul já morreu. Jonatas já morreu. Eles vão vir aqui e vão exterminar todo mundo. A ama então, naquele momento, ela pegou Mefibosete pequenininho, aquele ser tão especial, e ela foi fugir. Mas quando ela foi fugir, uma tragédia aconteceu. Ela derrubou Mefibosete no chão. E Mefibosete quebrou-se as suas 2 pernas, ele ficou aleijado. Quando eu li essa história, ela revirou todos os sentimentos dentro de mim.
E eu falei, Deus, por que aconteceu isso com Mefibosete? E muito tempo eu fiquei me perguntando, por que aconteceu isso, Senhor? Tadinho do menino. E essa ama, coitada, às vezes com tanto amor, porque eu sou professora e eu amo as minhas crianças. No sentimento de proteção, de correr, de fugir. Olha o que aconteceu com esse menino. Mas por que ela correu e fugiu? Porque naquela época, os costumes da dinastia era que quando se acabava o estabelecimento de um rei, e outro rei de outra família iria assentar no trono, eles iriam batalhar e matar toda aquela família para não sobrar ninguém, para não correr o risco de haver uma guerra e alguém assumir o trono daquela família. Então ela fugiu para proteger Mefibosete. Mas, infelizmente, aconteceu essa tragédia, assim como nas nossas vidas. Muitas tragédias acontecem ao longo da nossa caminhada. E o Senhor ministrou meu coração sobre isso. Essa importante história desse menino. E o meu coração ficou tão entristecido. E aí eu estava na minha casa e o Senhor falou assim, vai estudar quem é esse menino. Vai conhecer a história dele. E a palavra vai dizer que ele foi para um lugar chamado Lodebar. Um lugar dos esquecidos. E aqui eu quero que você comece a entender alguns sintomas que existe quando a pessoa tem um espírito de orfandade. Eu comecei a entender que existe um governo que quer destruir o espírito de pai que o Senhor tem para nós. E é por isso que ele envia o inimigo para nos matar e para nos paralisar. E sabe que quarta-feira a gente estava na intercessão e quando a pastora começou a falar sobre a cura através da libertação, o Senhor me fez lembrar da história de Mefibosete. Porque antigamente eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Quando eu cheguei nessa igreja, eu comecei a ver que eu não conhecia a palavra do Senhor. E eu falei, Deus, eu vou aprender. Eu vou aprender a tua palavra. Eu conheci algumas histórias aleatórias, eu falei, não, eu vou aprender a tua palavra. Porque eu quero que a minha vida seja transformada. E eu comecei a estudar a palavra e eu sempre falava assim, Senhor, se lá no Novo Testamento vai dizer que o Senhor faz milagres, que o Senhor cura, Deus, nós precisamos ver a cura, nós precisamos ver o cego levantar, o cego enxergar, o surdo ouvir. Deus, o que vai acontecer quando essas pessoas começam a se levantar, a enxergar, a ser curada? Senhor, os curiosos vão vir e nós vamos poder falar da tua presença. E aí Deus falou para mim, eu continuo fazendo os mesmos milagres. Só que hoje, essas enfermidades que você está me citando, eu vou te mostrar elas na vida de Mefibosete. Porque hoje enfermos estão as almas. Hoje cura precisa ser nos olhos espirituais. Hoje a paralisia está dos pés espirituais. Hoje a paralisia está na boca que não profetiza o meu nome. Hoje as enfermidades são outras, mas eu sou o mesmo Deus que cura. E aí eu falei, então, Senhor, até na libertação não é expulsar demônio, é curar. Eu falei, Deus, obrigada. Obrigada. E nos perdoa por conhecer tão pouco quem o Senhor é. E aí o Senhor falou, você vai falar sobre Mefibosete. Mas o tempo foi passando. E Jonatas tinha uma amizade, um laço de amizade com Davi. E Davi assumiu o trono e passaram-se muitos anos. E penso eu que um belo dia, Davi já estava lá no seu reino. E pensou assim, será que sobrou alguém da família de Saul? Lembrando do seu amigo Jonatas. Aquele amigo tão querido, que no momento que o pai de Jonatas ia matar Davi, ele falou, não, eu não vou deixar meu pai te matar, porque foi o Senhor quem te estabeleceu rei. Eu reconheço quem o meu pai é. E reconheço que o meu pai te estabeleceu um rei, então eu não vou deixar te matar. Mas por favor, não deixa que a minha geração pereça. E eu penso que Davi estava lá lembrando de tudo que ele já viveu. E aí Davi falou assim, tem alguém
ainda da família de Saul, para que eu haja com bondade de Deus? Depois vocês vão ler lá em 2 Samuel 9, tá bom? Vou resumir a história. E aí o povo falou assim, não sabemos, acho que não tem ninguém. E já tinham se passado muitos anos. Lembra que Mefibosete tinha só 5 anos quando ele saiu fugitivo. E aí encontraram um ex-servo de Saul chamado Ziba. Trouxeram ele. Olá, Davi, estou aqui, eu sou seu servo. Diga, escuta, tem alguém ainda da família de Saul para quem eu possa demonstrar a minha bondade, a bondade de Deus para com ele? E Ziba falou assim, o ex-servo de Saul, tem sim, tem Mefibosete, filho de Jonatas, mas é aleijado dos 2 pés. Veja que Ziba já coloca para o rei uma sentença de quem Mefibosete é. Quem é esse aleijado para vir compor o lugar de honra? Como assim? Ele é um aleijado. E aí Davi falou assim, vai lá e busca ele para mim. Vai lá buscar ele. E aí eles foram lá, buscaram Mefibosete, que já era adulto, aleijado, trouxeram ele. E quando ele chega até Davi, provavelmente com medo, ele se abaixa até Davi e ele fala assim, vamos ler lá, porque essa parte é bem importante. Capítulo 9, minha Bíblia é NVT. Versículo a partir do 7. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Vamos parar por aqui. E aqui então hoje eu quero te apresentar os sintomas da orfandade. Alguns dos sintomas da orfandade. Muitas vezes nós não entendemos porque algumas áreas da nossa vida estão paralisadas. Muitas vezes nós não entendemos porque em algumas áreas da nossa vida nós não conseguimos romper. E o Senhor falou para mim, eu deixei acontecer isso com Mefibosete porque eu precisava que o meu Espírito Santo revelasse ao meu povo dessa geração e da geração futura que existem enfermidades que vão paralisar, vão te matar, mas eu continuo sendo o mesmo Deus que cura e que restaura. Porque aqueles que são curados ainda podem ser que não voltam à minha presença, mas aqueles a quem eu curo, restauro e sentam à minha mesa, esses comem comigo porque se tornam meus filhos. As experiências vividas por esse menino, imagine agora ele indo para Lodebar, aleijado. Aonde ele passava, ele era honrado como antes? Olha o aleijado aí. Vivia às margens, porque Lodebar vai dizer que era o lugar dos esquecidos, dos deficientes. Olha o aleijado aí. Era filho do rei. Está aqui agora pedindo esmola, porque era isso que o aleijado fazia. Está pedindo esmola. Sai daqui. Sai de perto de mim, aleijadinho. Teu pai não era o rei? Teu avô não era o rei? Olha aqui onde você está. Imagine quanta humilhação Mefibosete aguentou. E além de tudo com medo. Você se cuida, hein? Não fica falando a tua história de criança não. Porque se alguém lá da casa de Davi ouvir, ainda vem aqui e vai te matar. Você não tem direito a nada. Sabe quem fala isso para você, né? Você não tem direito a nada. Olha tudo que você já fez, você é nada. Você vai falar de Deus com esse tanto de pecado? Com tudo isso que aconteceu na sua vida? Vai falar de um Deus Pai se o teu pai te rejeitou? Muitas vezes eu ouvi essa voz. E hoje eu entendo que essa foi a área que Satanás quis destruir a minha vida. Mas para a honra e glória do Senhor, nenhuma das histórias que eu vivi foram para a morte, mas foi para honrar o nome dEle. Para restaurar
a paternidade do Senhor na minha vida. E eu quero que você comece a perceber na sua vida se há em você esses sintomas. Eu fiquei assim, impactada quando eu comecei a pensar em Mefibosete, pensar nesses sintomas e ver o quanto eles são reais na nossa vida. Primeira coisa que Mefibosete se tornou: órfão. Um ser de orfandade, com um título de órfão sobre ele. O órfão nos lembra alguém abandonado. E o que acometeu a vida de Mefibosete? O medo. Então, alguns dos sintomas que existem sobre aqueles que precisam de cura na parte da paternidade: órfão, o medo, um sentimento de abandono, a rejeição, está sempre pensando que a qualquer momento vai ser rejeitado, que não vai servir mais, que vai ser descartado, que é insuficiente, tem uma autoestima baixa, está sempre tentando fazer parte de algum lugar, ser pertencente a algum lugar. Tem dificuldade em submeter-se. Isso principalmente nas mulheres, porque foram abandonadas. Como eu vou me submeter a alguém se a qualquer momento esse que era a minha proteção me deixou? Então, quando há uma orfandade, uma ausência de uma paternidade, a mulher tende a ficar com esses sintomas: medo, muitas vezes, dificuldade em submeter-se ao sacerdote do marido. São nervosas, não só as mulheres, mas os homens também. Estressados, ansiosos pela insegurança do amanhã. Afinal de contas, do dia para outro, aquele que talvez nós olhávamos como nosso ser protetor, desapareceu. Ciumentos, possessivos, porque talvez se eu tomar posse não vai me deixar como alguém já me deixou e já me feriu. Tendem a ser controladores, ou o inverso disso. Tem uma autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinha, eu dou conta de tudo, não quer, tchau, já me deixaram, eu não preciso de ninguém. Eu aprendi a viver só. Pela insegurança, não são assim. Essas são as marcas. Ou então, permitem-se sempre que o outro decidam por ela. Se eu não fizer tudo o que ela quer, tudo o que eles querem, tudo que o meu patrão, tudo que os meus amigos querem, a qualquer momento eu não vou ser mais aceita, eles vão me rejeitar, eles vão me abandonar. Então eu preciso ser essa pessoa, com esse grupo eu preciso ser assim, com aquele grupo eu preciso ser assim, eu não posso me posicionar, eu nunca posso dizer não, eu tenho que estar sempre pronto, disposto. Necessitam e dependem da aprovação dos outros. E estão sempre tristes, angustiados e frustrados, porque as suas expectativas não estão em Deus, estão nas suas feridas emocionais. Têm dificuldades em terminar aquilo que começam. E tendem a abortar os seus sonhos antes que eles se percam. Pela falta da proteção do pai. E o principal de tudo isso, uma instabilidade emocional constante. Ora lá em cima, ora lá embaixo, ora feliz, ora triste, ora bravo, ora nervoso, ora angustiado. Mas eu quero que, se você se identificou com esses sintomas, assim como eu também me identifiquei, eu também era essa pessoa. Todos esses sintomas que eu citei aqui, talvez você está pensando, de onde que ela tirou? Sabe de onde eu tirei? Da minha experiência de vida. Não foi da experiência de outro, foi da minha experiência. E olhando para Mefibosete, é isso que eu vejo. Quando ele respondeu com medo, eu sou só um cão morto, ele tinha alguma autoestima? Não. O que eu posso servir? Eu vou ser teu servo. O que pode ser comigo? Se eu fui abandonado, se eu virei um órfão, se eu sou rejeitado, aonde eu vou? Mas aí, existe algo tão maravilhoso,
que Deus faz com órfãos? Deus cura o espírito de orfandade que há em nós. E Ele fez isso na vida de Mefibosete. E na primeira vez que eu li, eu não entendi. Porque o meu coração estava gravado nas dores que eu vi aquele menino passar. Mas aí, eu falei, Deus, que dureza isso. Coitado desse menino, olha tudo que ele enfrentou. E Deus falando para mim, tá vendo as feridas emocionais dele? Ser aleijado era a única coisa que eu deixei de uma característica física, para que todos aqueles que conhecessem a história dele, voltassem o seu olhar e observassem. Porque a primeira paralisia que acontece nas nossas vidas com o espírito de orfandade é nos parar. Nós não nos movemos. Nós vivemos sempre num círculo de eu vou até aqui, eu volto, eu vou até aqui, eu volto. E o Senhor falou para mim, existe algo muito maior. Porque a marca da orfandade e a ausência, na ausência do pai, faz com que os irmãos lutem por uma posição. Então, quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, que Ele é o nosso Pai, nós vamos sempre lutar por uma posição de filho. Mas quando nós sabemos o nosso lugar, e foi assim também que aconteceu com os próprios discípulos, quando eles começaram a dizer, quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Foi assim que aconteceu quando os discípulos estavam no barco, o barco no meio da tempestade, e provavelmente alguns dos discípulos falando, vamos morrer todo mundo? Olha lá, Jesus dormindo. Quantas vezes nós fazemos isso pelo medo, pela ansiedade de não saber quem está no controle das nossas necessidades. E hoje de manhã então eu falei, Senhor, o que aconteceu com a vida de Mefibosete? Senhor, eu preciso da revelação. E aí, quando eu fui tomar banho, o Senhor falou para mim assim, o que se centraliza toda a mensagem da minha palavra, não é no meu Filho Jesus Cristo. Sabe no que se centraliza toda a mensagem da minha palavra? Todas as minhas mensagens, elas vão direcionar ao meu Filho Jesus. E a mim e Jonatas, nessa mensagem, que é o pai de Mefibosete. E essa aliança entre Jonatas e Davi tem uma revelação muito profunda, que vai nos apontar para o Novo Testamento também. Porque Jonatas, ele foi a porta da oportunidade de Mefibosete sair de um espírito de orfandade e ser reconhecido como um filho por adoção a Davi. E aí o Senhor falou para mim, mas sabe, filha, muitos dos meus chegam até a minha porta, que é Jesus. Mas eles continuam ali com a sua paralisia espiritual. Eles não rompem. Eles não são curados. Eles não perdoam o que o inimigo fez na vida deles. Eles não perdoam porque a luta deles não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eles não rompem. Eles chegam até a porta, eles veem que Jesus é a porta, mas eu sou um pai que cura e que restaura, e eu estou aqui dizendo, vinde a mim, filho, vinde a mim, filho. Mas eles não vêm. Jonatas aqui representa essa porta. Mefibosete, esse paralisado, esse aleijado, representa eu e você, com as nossas dores e as nossas feridas causadas, não por homens, por aquele que quer destruir a minha história, a sua história, e te levar para a morte. E que não querem que você saiba que ainda que você vivenciou uma situação de abandono, rejeição, falta de pai, dificuldades com a sua família, ainda assim existe um pai para cada um de nós. E um pai que não tem filhos preferidos. Todos os filhos dele têm acesso a ele quando sabem quem ele é.
Então Jonatas foi à porta. E Davi representa Deus, o nosso pai por adoção. Porque vamos ver o que ele vai dizer. Jonatas, nessa mensagem, ele é o acesso ao Pai. Ele é essa porta. E Jesus se fez essa porta por mim e para você. Mas você precisa romper com essa paralisia. E ser curada. E receber o amor de um Pai fiel. Davi representa o próprio Deus, que nos adota como filho e nos torna co-herdeiros em Cristo. Nos dá uma família, restaura os nossos sonhos, nos dá uma identidade de filho e nos assenta à mesa com Ele. Olha lá, vai dizer bem assim, no versículo 11. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu Senhor, o rei, mandou. Veja que ainda ele reconhece Davi como Senhor. Muitos de nós nos reconhecemos como escravos de Deus, não como filhos. Por isso que às vezes nós temos vergonha de cantar, erguer as nossas mãos, dar glória a Deus perto de todo mundo, falar de Deus. Você tem vergonha de fazer isso na casa de uma pessoa que você é íntima? Não. Não tem. Você se joga para Ele, você grita, você canta, você dança. E eu passei a viver assim quando eu entendi que eu tinha um pai que me restaurou, que me curou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele nos convida, venha sentar à minha mesa. Senta à minha mesa. Venha sentar na minha mesa como filho. Senta comigo, sabe por quê? Porque assentado à mesa com o Pai, todos nós somos iguais. Na mesa do Pai, Mefibosete deixa de ser um aleijado e se torna um filho. Quando você senta à mesa, você fica à mesma altura das outras pessoas, dos outros. E na mesa do Pai, Ele cobre todos os nossos defeitos, todas as nossas deficiências, todas as nossas dificuldades, todas as nossas fragilidades. Porque na mesa do Pai, nós somos curados e restaurados para viver a nossa identidade de filho amado. Hoje, eu quero te convidar a atravessar essa porta. Eu não vou me delongar, tinha outros aspectos que eu queria apresentar, mas para que a gente possa cumprir com o tempo, eu quero te convidar a atravessar essa porta que é Jesus. E vir ao encontro do Pai. Muitos têm dificuldade de atravessar essa porta. Eu já tive essa paralisia. Eu chegava até Jesus, eu chegava até a porta, mas e o Pai? Mas hoje eu quero te convidar, atravesse essa porta. Se você se identificou com alguns desses sintomas, eu quero que você comece a pensar, porque muitas áreas da nossa vida foram traumas que nós vivenciamos na nossa infância até a idade dos nossos 13, 14 anos. Essa é a maior vulnerabilidade do ser humano, ao qual ele é dependente de uma proteção. E se você é pai, eu quero dizer para você, cuide dos seus filhos. Cuide, ame, porque Satanás não está brincando. Ele não brincou com você, ele não brincou comigo. Ele me disse que eu não teria uma família. Ele me disse que a qualquer momento eu poderia ser abandonada. Ele me disse que eu não poderia confiar num homem. Ele me disse que a qualquer momento eu iria ter que trabalhar para sustentar as minhas filhas. Ele me disse que eu não tinha direito de subir aqui. Mas eu disse para ele, eu reconheci Jesus, eu já atravessei a porta. Eu tenho um pai.
eu fui curada. E eu amo meu pai. E Deus é tão maravilhoso que Ele me oportunizou me reconciliar com o meu pai terreno. Ele me deu um pai espiritual que ora por mim, que me ensina, que me manda mensagem todos os dias me lembrando da palavra de Deus, que se preocupa se eu não estou sentada naquela cadeira, que se preocupa se eu não venho no culto. E acima desse pai espiritual, o Senhor me deu um pai. Ele me disse: você é minha filha por adoção, senta na minha mesa, eu tenho experiências contigo. E eu tenho vivido e experienciado esse amor. E hoje eu não choro de dor, hoje eu choro porque as minhas cicatrizes são a marca de um Deus que cura, restaura e transforma a nossa história. E a legitimidade de tudo aquilo que eu vivi se tornou um testemunho para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, até mesmo na nossa dor, o Senhor tem algo para nos ensinar e para que nós venhamos alcançar outras vidas que precisam reconhecer esse amor, que não abandona, que não rejeita, que não engana, que não falha e que é fiel. E se hoje eu quero convidar o louvor, quero convidar os intercessores para estarem aqui à frente. E eu quero que você feche os seus olhos.